Na aula de hoje vamos aprofundar um tema importantíssimo para a compreensão das Sagradas Escrituras, que é a inspiração bíblica. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E essa eficácia, essa vitalidade das Escrituras consiste justamente porque Deus é o seu autor principal. Deus inspirou os autores humanos, os hagiógrafos, para que colocassem por escrito tudo aquilo e somente aquilo que o Espírito Santo quis colocar ali por escrito. Então, é um tema que faz parte da nossa fé. Nós cremos, nas Sagradas Escrituras, que elas são inspiradas por Deus, mas vamos, com a nossa razão humana, embora fraca, embora limitada, vamos tentar aprofundar esse mistério da inspiração bíblica. Então, em primeiro lugar, vamos definir o que entendemos por inspiração. E pode ser definida como o resultado mistérico, enquanto que a letra visível desvela e vela ao mesmo tempo a revelação do invisível. Portanto, é um resultado mistérico que revela e ao mesmo tempo esconde esse mistério. É o resultado mistérico da ação carismática de Deus, que é a causa principal das Sagradas Escrituras, que é o autor das Escrituras, nos hagiógrafos enquanto membros da comunidade crente, quer seja judaica ou cristão, os quais, ou seja, os hagiógrafos, os autores sagrados, como causa instrumental, mas sendo verdadeiramente autores, usam de todas as suas faculdades e talentos, ou seja, usam do modo humano, e agindo Deus neles e por meio deles, ou seja, aí está o modo divino, a ação de Deus, eles puseram por escrito tudo e somente o que Deus quer, ou seja, o efeito final que são as Sagradas Escrituras, em ordem à salvação da humanidade, que é a finalidade das Sagradas Escrituras, é a salvação do ser humano. Então, aqui nós temos uma definição que é muito densa, muito rica de significado. A inspiração, então, vai ser esse resultado mistérico da ação carismática de Deus nos hagiógrafos, que são membros de uma comunidade de fé, ou seja, a comunidade judaica ou a comunidade cristã. E os hagiógrafos usaram de todas as suas faculdades e talentos, Então eles não são instrumentos passivos na mão de Deus, não uma espécie de ditado, mas eles colocaram todas as suas faculdades e talentos, contudo Deus agiu neles e por meio deles, e assim eles puseram por escrito tudo e só o que Deus quis, em ordem à nossa salvação. Então, vale a pena pensar e refletir muito sobre essa definição de inspiração, para que nós possamos entendê-la melhor. Então, inspiração vai ser justamente todos esses elementos, a divina inspiração. E a Igreja proclamou um dogma sobre a inspiração das Sagradas Escrituras no Concílio Vaticano I, quando naquela época, a época do Iluminismo, se colocava em dúvida a inspiração bíblica. E, portanto, o dogma da inspiração foi proclamado no Concílio Vaticano I, no cânon número 4 da Constituição Dogmática Dei Filhos. Diz assim o cânon: se alguém não recebe como sagrados e canônicos os livros da Sagrada Escritura em sua integridade e com todas as partes, tal como os enumerou o Concílio de Trento, ou negar, ou se alguém negar que são inspirados por Deus, seja anátema, seja excomungado.
Portanto, a palavra de Deus, colocada por escrita, ela é totalmente inspirada em todos os livros e em todas as suas partes. E os autores humanos, então, são verdadeiramente autores, né? Isso é o dogma sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são divinamente inspiradas. Contudo, é verdade, essa inspiração, ela passa através de autores humanos, com o seu contexto histórico, cultural, com as suas limitações também, intelectuais, morais, com limitações do período, da época, né? Mas, através destes instrumentos humanos, Deus nos comunica a salvação. E o Concílio Vaticano II, também na mesma linha do Concílio Vaticano I, vai afirmar o seguinte: as coisas divinamente reveladas, que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. No documento A Dei Verbum, no capítulo 11. Então, a revelação colocada por escrito, ela foi consignada ali sob a inspiração do Espírito Santo. Portanto, a Escritura é toda inspirada porque Deus é o seu autor principal. Ele inspirou os autores humanos dos livros sagrados, por isso os livros inspirados ensinam a verdade salvífica. Agora podemos nos perguntar: qual é a relação entre a inspiração e a consciência do agiógrafo? O agiógrafo, né, o autor sagrado, ele era consciente de que ele estava colocando por escrito a palavra de Deus? Ele tinha consciência de que Deus lhe estava revelando uma verdade? Então, nós vemos que há textos do Antigo e do Novo Testamento nos quais o agiógrafo, né, o autor sagrado, afirma falar em nome de Deus com toda a consciência. Nós vemos isso nos profetas, né? Tal fato é notório nos profetas, mas também nos escritos sapienciais. Então, no Antigo Testamento nós vemos que os profetas, com toda a consciência, eles falam em nome de Deus. E muitas vezes o povo ou as autoridades do povo não querem acreditar, porque aquela mensagem do profeta é muito dura, às vezes até catastrófica, e eles querem uma palavra mais suave, uma palavra mais benévola. E o profeta fala: não, eu vos anunciei aquilo que Deus me comunicou. Eu seria um falsário, um impostor, se eu comunicasse outra palavra além daquela que Deus me falou. Mas também no Novo Testamento nós temos essa consciência dos autores. Por exemplo, Paulo afirma: porque não o recebi, recebi esse evangelho, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 2. Ou seja, o evangelho aí que Paulo anuncia, a mensagem que Paulo anuncia, ele não recebeu nem aprendeu de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Também na 2 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer: quereis uma prova de que Cristo fala em mim? Portanto, aqui Paulo tinha essa consciência de que Deus falava nele, que Cristo falava através de Paulo. Ou também na 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 16, Paulo diz: nós temos o pensamento de Cristo. Esse nós aqui é um nós majestático. Ele está falando, no contexto também se entende muito bem isso, porque ele está sendo criticado no seu ministério,
e, portanto, ele está falando que ninguém pode conhecer o pensamento de Cristo, contudo, eu tenho o pensamento de Cristo. Depois também, na mesma primeira carta aos Coríntios, ele fala: isso eu o digo não conforme o Senhor. Então, tem momentos em que Paulo é consciente de o que ele está falando é simplesmente um conselho, mas que não vem da parte de Cristo. Ele está falando em nome próprio, como alguém digno de confiança. Mas isso, em contraposição, em contrapartida, implica que há momentos que ele fala em nome do Senhor. Por isso aí, quando ele dá esse conselho aos Coríntios, ele fala: isso eu digo não conforme o Senhor, mas por minha própria palavra, como alguém digno de confiança. E ele afirma também: creio que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, ele é consciente de que o Espírito de Deus habita nele. Então, os agiógrafos, em outras palavras, não são meros instrumentos passivos na mão de Deus, eles usam a própria mentalidade, a própria inteligência, a própria vontade, os talentos literários, artísticos que eles mesmos têm, mas ao mesmo tempo existe uma consciência dessa inspiração nos autores sagrados, né? Eles são conscientes de que aquela palavra que eles estão transmitindo, embora seja uma palavra humana, ultrapassa as capacidades humanas e transmitem a mensagem de Deus. Existem também algumas teorias contrárias à inspiração. Por exemplo, a teoria da inspiração consequente. Segundo esta teoria, o texto é inspirado porque primeiro foi aprovado pela Igreja. Então, quem afirma essa teoria diz: bom, a Igreja, primeiro, com a sua autoridade, reconhece alguns textos, né? Ela discerne, vê que alguns textos são bons, dá a sua aprovação, e uma vez que a Igreja dá a aprovação, portanto, ali vem a inspiração de Deus. É como se Deus santificasse a posteriori, em um segundo momento, aqueles textos que a Igreja aprova. Mas é justamente ao contrário disso, não é uma inspiração consequente, mas é uma inspiração antecedente. Primeiro vem a inspiração, Deus inspira os autores, depois a Igreja vai reconhecer que aquele texto é inspirado e, portanto, se converte em canônico. Então, essa é uma teoria que contradiz a inspiração bíblica, porque, em definitiva, está negando a existência da inspiração bíblica. Está colocando a inspiração justamente na autoridade da Igreja. A Igreja que vai fazer com que aqueles textos sejam inspirados em um segundo momento. Existe também uma segunda teoria contrária à inspiração, que é uma assistência negativa, uma inspiração negativa, que faz coincidir a inspiração e a inerrância. A inerrância é aquela teoria que diz que o texto bíblico é isento de erros. E, portanto, a inspiração consistiria em que o texto não tenha erros. Ou seja, simplesmente não é o, digamos, o intuito de Deus transmitir-nos a verdade da salvação. Mas a inspiração aqui, vejam que essa teoria restringe muito o âmbito de ação da divina inspiração, que a inspiração simplesmente é para evitar que o autor sagrado tenha erros. A inspiração é muito mais do que isso, não é uma inspiração negativa, é uma inspiração positiva, nos comunica a verdade da nossa salvação e a verdade que nos leva a essa salvação. Portanto, se trata de uma assistência positiva.
não meramente negativa. Essa ausência de erros é consequência dessa inspiração positiva. Em terceiro lugar, nós temos os diversos reducionismos que negam total ou parcialmente a inspiração, porque vai reduzir a inspiração ou ao autor humano ou meramente ao autor divino, sem ambientar esse tema complexo, esse tema profundo, num contexto mais amplo, onde nós temos a Deus que inspira os agiógrafos, mas que os agiógrafos são verdadeiramente também autores, pois colocaram também todas as suas os seus talentos, as suas próprias até características no texto inspirado. Finalmente, temos também algumas razões teológicas da inspiração, para que nós possamos entender um pouco esse mistério da inspiração. Uma primeira tentativa que pode nos ajudar a entender melhor como se dá a inspiração é a analogia instrumental, usado muito na patrística e também na escolástica, na teologia patrística e na teologia dos doutores da escolástica, Tomás de Aquino, São Boaventura, Duns Scoto, por exemplo. Na patrística se usa muito a imagem da lira, da cítara ou da polifonia. Então, a lira, ou a cítara, é o instrumento daquela melodia, daquela sinfonia. Ou a polifonia são diversas vozes que configuram um único canto. Okay? São imagens que os padres da igreja usam para tentar explicar que Deus é o autor, mas passa através também da intervenção humana, através da ação consciente, livre também dos agiógrafos. A escolástica vai falar que Deus é a causa principal da inspiração e o agiógrafo é a causa instrumental. Então, Deus é a causa principal, ou seja, ele é o autor principal das escrituras. Os agiógrafos são os autores secundários, são autores instrumentais. Agora, embora seja uma causa instrumental, não são instrumentos passivos, mas instrumentos também ativos e livres. Outra analogia que nos pode ajudar a entender o mistério da inspiração é a analogia do ditado. Nas escrituras, ditado significa sugerido, mandado pelo Espírito Santo. Então, quando nós vemos nas escrituras que Deus dita as suas palavras para o profeta ou para um patriarca, etc., ali, na verdade, está dizendo que Deus está sugerindo, está inspirando, precisamente, está mandando ele dizer aquelas palavras. Então, se dá esse mandado, essa ordem de Deus, onde Deus vai sugerindo ao profeta, ao autor sagrado, tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Outra analogia que nos ajuda a entender o mistério da inspiração é a analogia do autor. Por exemplo, um modelo psicológico. Deus iluminou a mente do autor, moveu a sua vontade e o assistiu na execução. Ou seja, Deus que vai iluminando a mente do autor. Nós também fazemos a experiência quando nós meditamos na palavra de Deus, lemos e queremos aprofundar,
Deus vai iluminando a nossa mente, vai movendo a nossa vontade e também, para colocar em obra o Evangelho, Deus nos assiste na execução. Existe também um modelo eclesiológico, para que possamos entender um pouco melhor, proposto por Rahner, que Deus quer a igreja e, portanto, ele quer também as escrituras. Então, sendo a igreja algo querido por Deus, em outras palavras, inspirado por Deus, portanto, assim também ele inspira as escrituras que são produzidas no seio da igreja, né? Aqui tem um pequeno problema que pode ser interpretado daquela maneira da inspiração consequente, né? Que é primeiro a igreja reconhece, ou seja, canoniza alguns textos e, portanto, aí vem a inspiração consequente. Né? Devemos evitar esse problema desse consequencialismo da inspiração bíblica. Outro modelo é o modelo literário. O autor reúne materiais, contos, vivências, experiências culturais, tudo isso é material, né? Depois ele tem uma intuição e o põe por obra. Nós vemos isso, por exemplo, nos poetas, né? O poeta vai querer falar sobre um acontecimento ou sobre uma experiência. Por exemplo, não sei, o entardecer, vai falar sobre a chuva, as estrelas. Então, ele reúne material, experiências, dados da cultura. Depois ele tem uma inspiração. Depois dessa experiência, tem uma espécie de inspiração poética. E depois coloca por escrito aquilo que ele percebeu e aquilo que ele intuiu no seu interior. Né? Também podemos fazer uma analogia assim. O autor sagrado, ele tem materiais provenientes da própria cultura, da própria história, a sua experiência pessoal, a sua experiência de fé no seio de uma comunidade de fiéis. Depois ele tem uma intuição, uma inspiração e finalmente ele coloca por obra, por escrito, aquela inspiração. Também se propõe um modelo holístico que reúne todos esses modelos de inspiração para tentar explicar, ou seja, o fator psicológico, o fator eclesiológico, literário, coloca todos esses aspectos em sintonia para tentar entender melhor a inspiração das Escrituras. Contudo, nós podemos fazer, sobretudo, analogia com os mistérios da nossa fé para entender a inspiração bíblica. Em primeiro lugar, fazer analogia com a encarnação. O Verbo se fez carne, portanto, a palavra se fez escritura. É um modo de nós entendermos a inspiração. É o Verbo que é invisível, que é eterno, que é imortal, ele se faz temporal, se faz visível, se faz mortal. Assim também a palavra de Deus, que é eterna, que é infinita, ela se faz uma escritura, se faz letra escrita, material, temporal, que passa através da ação dos agiógrafos. Né? É uma analogia muito válida para entendermos o mistério da inspiração. Ou também analogia com o mistério da Eucaristia. Assim como o pão e o vinho se convertem, né, no corpo e sangue de Cristo, ou seja, se dá uma transubstancialização das espécies do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, analogamente podemos dizer que existe uma transubstanciação da palavra humana por virtude da palavra divina. Que então essa palavra humana dos agiógrafos é palavra divina porque é Deus quem inspira.
também a analogia com o mistério da igreja. A igreja é corpo místico de Cristo, ou seja, portanto, é um corpo espiritual, é um corpo místico propriamente dito, mas ao mesmo tempo é um corpo material composto de homens. Então ela é humana e divina. Assim podemos fazer uma analogia com a palavra de Deus, com a Bíblia, que é palavra humana, escrita em uma língua muito concreta, por autores muito concretos, numa comunidade também muito concreta, mas ao mesmo tempo é palavra de Deus, palavra eterna, palavra inefável. Então, dessa maneira, podemos aprofundar mais no tema da inspiração bíblica. Vimos o que significa a inspiração, vimos diversas teorias contrárias à inspiração bíblica e tentamos entender, usando a teologia, para aprofundar o mistério da divina inspiração.